Segundo Durkheim, para consolidarmos uma nova ciência, devemos esquecer de tudo que já aprendemos naquele exato momento. Mas é claro que não literalmente, pois para estudarmos uma nova ciência e extrair todo o conhecimento que seja verdadeiro, devemos ter uma mente aberta, pois senão nossos experimentos não serão bem-sucedidos, devido ao fato de que, com o conhecimento que já possuímos, pode vir a atrapalhar mais do que auxiliar, nos deixando cegos e não reconhecendo o conhecimento e a verdade sobre ele. Assim, o método científico e o afastamento do senso comum, da opinião e da tradição são essenciais para a consolidação da sociedade. Para esse distanciamento seja possível, o sociólogo deve afastar-se o tanto quanto puder da sociedade em que ele está estabelecendo o seu estudo de campo. Só dessa maneira será possível que o conhecimento obtido pelo sociólogo seja cientificamente comprovável e confiável. Segundo Durkheim, a importância do método científico é que ele se trata de estudos e observações acerca de matemática que tornam o objeto de estudo confiável e aceitável na sociedade. O método científico é composto de observações, análises e métodos que faz com que o assunto estudado seja confiável na teoria, como também na prática. Logo, por meio do método científico pode-se provar outras teorias e difundir o conhecimento científico. A sociologia deve ser rigorosa para consolidar-se como uma ciência. Desta forma, é necessário esquecer o conhecimento do senso comum e a tradição para podermos compreender cientificamente as estruturas sociais do nosso mundo. Max Weber foi um importante sociólogo e destacado economista. Nasceu no dia 21 de abril de 1864, na cidade de Erfurt, no estado da Turíngia, na Alemanha. Dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados, como o espírito do capitalismo e as religiões chinesas. As principais obras de Max Weber foram A Ética Protestante e O Espírito do Capitalismo. A segunda foi Economia e Sociedade e a terceira, A Política como Vocação. A sociologia weberiana pregava que a sociedade em que o ser humano vivia era o resultado de relações entre seus indivíduos, ou seja, o ser humano é levado por ações sociais que são racionais ou não racionais. As ações sociais racionais se dividem em racional com relação a fins, ou seja, cozinhar para comer ou trabalhar para ganhar dinheiro, e racional com relação a valores é relação moral do indivíduo com seus princípios e valores, ou seja, o que ele acha ético ou não ético. As ações sociais irracionais se dividem em social afetiva, na qual realizamos um determinado tipo de ação a um indivíduo, pois nutrimos algum tipo de sentimento, podendo ser tanto positivo quanto negativo. Um exemplo pode ser o amor que sentimos por alguém ou sentimentos de amizade. E social, tradicional, em que fazemos determinados comportamentos, pois seguimos uma tradição, seja cultural ou religiosa. Uma das curiosidades de Max Weber é que Max se casou com sua prima distante, Marianne Stinger, que mais tarde foi uma ativista feminista e autora, ela que foi fundamental na coleta e publicação de artigos como livros após sua morte, enquanto sua biografia é a parte importante para entender a vida de Weber. Outra curiosidade é seu pensamento foi fortemente influenciado pelo idealismo alemão, em particular pelo neocantismo, o qual Weber foi exposto por Heinrich Ricker, seu colega de profissão na Universidade de Freiburg. E outra curiosidade é que, embora não pareça, Max nunca foi professor. O mínimo que ele fez foi lecionar na Universidade de Viena e depois, em 1919, na Universidade de Munique. Ele chefiou em Munique o primeiro Instituto Universitário Alemão de Sociologia, mas nunca uma posição de docente em sociologia. Sobre a sociologia de Max Weber em relação à cultura de massa e indústria cultural, podemos perceber que a cultura
pode se adaptar facilmente, pois ela também é presente em suas obras, sendo ela a ação social tradicional que se caracteriza por ser uma ação irracional do ser humano, pois ela tende a ser tradicionalista com sua cultura. E por esse meio, a cultura de massa pode ser aplicada na lógica de Max Weber, pois pense, se determinado produto feito por uma empresa para um determinado tipo de consumidor, tendo como alvo de seu agrado cultural, esse produto não teria uma melhor imagem na hora de ser vendido? Ou seja, hoje, massa cultural produz para vender e não para se adaptar ao mundo e seus novos e antigos grupos culturais, mas sim ter um mercado consumidor vasto, como exemplo filmes, novelas, músicas, séries e estampas comerciais são exemplos desse tipo de cultura. Marx foi um filósofo revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Nasceu em Trier, Renânia, província ao sul da Prússia, um dos muitos reinos em que a Alemanha estava fragmentada no dia 5 de maio de 1818. As suas principais obras são O Capital, Manifesto Comunista e a Ideologia Alemã. Marx ele fala que para a gente conseguir atingir a igualdade, o proletariado, né, a classe trabalhadora, deveria fazer uma revolução pela qual essa classe, né, toma o controle dos meios de produção e do governo, assim suprimindo a burguesia e os meios de hegemonia dessa classe. E nisso, o proletariado iria instaurar uma espécie de ditadura do proletariado, que basicamente não necessariamente seria uma ditadura ruim. Assim, eles iam basicamente instaurar um Estado socialista. Ele sugere que, para que a nossa sociedade atinja a igualdade, os trabalhadores, ou seja, o proletariado, deveria fazer revoltas contra os seus chefes para assim anular os seus poderes, criando um Estado que detenha o poder, sendo um regime socialista, onde todos são iguais perante a lei. Mas essa ideia ela tem os seus furos, porque mesmo em uma sociedade socialista, ainda vai existir alguma coisa que está acima da lei. No caso, essa coisa seria o Estado, ou seja, vai ter sim alguma coisa acima de todos controlando a gente. Algumas curiosidades. O Karl Marx ele não foi quem criou o socialismo, o comunismo. O comunismo e o socialismo já estavam presentes na realidade europeia muito antes do Karl Marx. A Europa que vinha sendo governada por monarcas durante séculos e aos poucos as pessoas começaram a se perguntar sobre essa forma de governo e a se revoltar, né, por causa dessa forma de governo aí que é a monarquia. Ele escreveu para vários jornais, mas esses jornais eles foram banidos justamente por serem muito radicais. Ele publicou um arquivo que criticava muito forte a monarquia nessa época. O Karl Marx ele foi expulso pelo governo da Prússia e então ele e o amigo dele Engels, né, eles se mudaram para Bruxelas, na Bélgica, onde assim o Marx ele renunciou à cidadania prussiana dele. Karl Marx tinha vivido no século XIX, essa influência nos dias de hoje é inegável, sendo basicamente o principal pensador por trás dos ideais da Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. Então concluímos através da sociologia de Max Weber que a indústria facilmente se molda à cultura, prezando o lucro na sua maioria, fazendo com que a verdadeira cultura seja esquecida, assim tornando a cultura de massa a verdadeira cultura. Uma cultura que preza por total lucro, sem uma identidade totalmente definida, sendo vaga e até mesmo banal, fazendo-nos esquecer dos valores e tradições. Através da visão de Karl Marx, que foi o pai do socialismo, concluímos que a sua maior luta sempre foi pela defesa dos mais fracos, buscando sempre a igualdade entre as classes, defendendo que o Estado tivesse o poder total, tendo controle por todos, anulando todos os outros poderes para ter uma sociedade mais justa e limpa. Graças ao método científico imposto por Durkheim, podemos confirmar com exatidão uma nova ciência, nos isolando de conhecimentos aos quais já temos e extrair ao máximo um novo conhecimento para que ele seja definitivamente verdadeiro, pois ao abrirmos nossas mentes para todas as opções possíveis, sem descartar nenhuma hipótese, levando em conta todas as possibilidades, ao final podemos afirmar com maior facilidade e compreensão uma nova ciência.